física, material de teoria, a gente bota lá, né? Não converge, a gente manipula com coisas que não convergem, né? Que Peter não esteja aqui, né? Nos xingar. Mas então, agora, cara, desculpa que vai encher quadro, mas a gente tem que fazer isso uma vez na vida. Então, só para lembrar que esse gráfico aqui, vamos lembrar bem, o que esse gráfico tem? Ele tem quantas linhas internas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ele tem 6 linhas internas. Quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4. Quantos loops ele tem? 1, 2, 3. 6 menos 4 mais 1 é igual a 3. Então, esse gráfico vai mostrar para a gente por que isso está acontecendo. Vai mostrar que o número de loops que um gráfico tem é sempre o número de linhas internas menos o número de vértices, isso é errado, mais 1. Na verdade é isso aqui, ó, o número de linhas internas menos o número de vértices menos 1. Por que vértice menos 1? Por que eu não tomo todos os vértices? Por que fica esse menos 1 aqui? Nós vamos ver que isso tem a ver com a conservação do momento, quadro de momento, do gráfico. Então, essa regra aqui é uma regra topológica. Todo gráfico de Feynman satisfaz essa regra. O número de loops que sobra do gráfico é sempre o número de linhas internas, menos o número de vértices menos 1, menos o número de vértices mais 1. Por exemplo, se eu desenhar na QED, vamos pensar na QED eu só tenho um vértice, Feynman, foto. Se eu pegasse esse gráfico aqui da QED, então daqui eu devo esse gráfico. Então, quantas linhas internas ele tem? Tá bom? Essa do foto. 1, 2, 3, 4. Uma, está com muito linhas para eu fazer uma QED escalar aqui, né? Fazer assim. Esse vértice aqui não é permitido na QED de Dirac, porque na QED de Dirac, 2 fótons nunca se combinam no mesmo vértice. É sempre Feynman, só tem isso na QED escritorial. Na QED escalar, nós vimos aquele gráfico. Pode ter esse, escalar, fóton, ou escalar, fóton. Então, esse gráfico aqui é típico da QED escalar. Então, se eu estiver falando de uma QED escalar, se aqui for um φ e aqui for outro φ, falando de uma QED escalar, então esse vértice aqui é permitido. Como esse aqui também. Vamos colocar isso aqui. Então, esse vértice aqui tem escalar, fóton. Escalar, fóton. Escalar, fóton. Escalar, fóton. Então, esse gráfico aqui eu posso desenhar na QED escalar, mas não posso desenhar na QED de Dirac. Porque na QED de Dirac, 2 fótons nunca interagem. Só tem si barrado, si a mim. É o máximo que eu tenho na QED de Dirac. Aqui não. Então vamos ver, esse gráfico aqui tem quantas linhas internas? O Kiko já contou? Cara, eu acho que são 11, mas agora você mudou, tem que contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, São 6, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 linhas internas. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 11 menos 7, 4. 1, 5. Esse gráfico deve ter 5 loops. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 loops. Então, essa relação topológica é sempre assim. Mas vamos ver por quê. Estou só
lembrando para vocês, da regra de Feynman aqui, vai sair automaticamente isso, né? Posso fazer isso? Agora. Então nós temos vértices x, y, c e k. Então nós temos desse gráfico que nós colocamos aí, eram gráficos com 3 loops, né? E 4 vértices aqui. Então temos vértices aqui, constante de acoplamento. Tá? Vamos fazer o seguinte, nós já vai dar sobrecarregado. Mas para não sobrecarregar muito, vamos lembrar que, não vou escrever lá, em frente da expressão que nós escrevemos, vamos deixar de fora isso aqui. Nós temos integral em x, integral em y, integral em z, integral em w, e aí temos as constantes, f2, lambda, estou deixando isso de fora. Vamos trabalhar agora só essa parte aqui. Vamos escrever cada parte dessa no espaço dos momentos. Tá? Então, por exemplo, lembrar da representação da função delta no espaço do Fourier. Vou botar aqui na frente. Não precisa carregar de lá. Então, vamos botar delta de x menos x', a integral, vou botar aqui d4, momento, k, 2π a quarta, é ali, k, x menos x'. Então, vamos estar usando essa representação para a função delta no espaço dos momentos, certo? Então, cada delta vai trazer o integral d4k sobre 2π a quarta, vai trazer o fator de onda plana. E aí, é claro, cada delta, aí eu tenho esse operador atuando, deixa eu botar aqui para botar logo C de uma vez, para ver como é que a coisa vai funcionar. X menos Z. Então aqui vai ficar X menos Z. Então, quando essa operação bater aqui, esse 1 sobre D'Alembertiano na coordenada X bater aqui, ele vai entrar aqui 1 sobre D'Alembertiano na coordenada X mais N2. Então, quando ele bater aqui, D'Alembertiano atuando em πkx vai dar D'Alembertiano atuando em I, K, x menos Z, derivando em relação a x vai dar esse I, menos K2 é aí x menos Z. Então, isso é o D'Alembertiano. Então, esse objeto aqui, ele vai passar para o denominador. Na integral de Fourier, ele vai entrar colocando aqui menos K2 mais N2, onde K é o momento associado a esse propagador, a essa linha que conecta, não apaguei o gráfico, infelizmente, mas aquela linha que conectava X com Z. Então, cada objeto, então, quando eu for integrar, então vamos pensar o seguinte, para cada propagador, para cada função delta, eu vou ter transformada em representação em Fourier, desculpa, integral de Fourier. Então vamos dizer, para colocar os rótulos aqui, vamos dizer que para evitar de chamar K, vamos chamar tudo assim, vamos dizer que aqui eu tenho um momento, aqui eu vou fazer transformada de Fourier um momento P1. Então a exponencial de I P1 x menos Z. Vamos colocar aqui essa integral aqui, eu vou chamar de momento P2. Esse campo aqui, eu vou ter que escrever esse campo também no espaço de Fourier. Então, a nossa representação em Fourier do campo vai ser φx, C, integral Q4Q sobre 2π a quarta, transformado de Fourier do campo é kx. Então, essa aqui é a transformada de Fourier do campo. Representação em Fourier do campo. Estou lembrado, se a gente pode, eu prefiro usar, eu posso não usar mais ou menos. Geralmente faz isso aqui, né? É em kx menos ômega t. O TI tem que derrubar o IPV, né? Lembra qual é? Então aí isso aqui vai ficar, na verdade, isso aqui é menos I, K, kx. Né? É o vetor K. É ômega K, então fica, porque aí vai ficar ômega t, vai ficar com sinal menos e o kx vai ficar com sinal mais. Mas tanto faz. Posso botar? A questão de ser menos ou mais é só compensar depois na hora de Fourier inversa. Já que eu comecei a aplicar x por deixar assim. Tem problema nenhum?
Só lembrar, então, quando for fazer a transformada de Fourier inversa, vai aparecer o R para esse caixinho, né? Bom, muito bem. Então, quer dizer, eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, transformada. A representação de Fourier é essa. Então, phi tilde Q é para nós integral B4x. Aí já aparece o 2π², vai ficar aqui φ de x é a menos I dx. Estou dizendo isso, porque se a gente chegar aqui e colocar, vamos representar esse cara aqui. Para esse cara aqui vai ser integral em D4, D4y, que essa variável é muda. Então, integral em D4y, φ de y é a menos I, vamos dizer, Ly, né? Vamos dizer assim, é que eu estou QY. Estou representando isso aqui, o φ tilde Q é isso aqui, vai com essa exponencial. Então isso aqui é a representação de Fourier normal, estou fazendo assim. Agora eu estou pegando quem é a transformada de Fourier em função do campo do espaço das configurações. Então, estou dizendo, é D4y, variável muda aqui, né? Estou integrando em y. Φ de y, que é o campo no espaço das configurações, a transformada de Fourier inversa vai pegar isso, né? Então vamos dizer que a gente faça isso assim, colocar. Então aqui a gente não está certo. Porque aqui é Q, e aqui eu estou pegando y, tá? Então, quando nós jogarmos tudo isso aqui, eu vou ter integral D4Q sobre 2π², não é isso? Aí eu vou ter integral D4y. Aí vamos ter φ tilde Q, tá? Perdão, φ de y. Então isso aqui é φ de x. Φ de x. Então você vai ter 4Q, φ tilde K, de que eu estou representando o φ de y, é a menos IQY. E aqui eu tenho elevado a x. Então ficou isso aqui. Agora, essas duas exponenciais aqui, vai ficar é aí que x menos y. Aí quando eu integrar em Q, integral a exponencial da onda plana, tá? 2π² delta de Q. Isso aqui é integral em D4Q, que é aí que x menos y, tá? Então, 2π². E na verdade é isso aqui. Isso aqui é a representação integral da função plana, né? Então, quer dizer, integral em dp já é elevado a 2π² vem para cá. Então, eu estou dizendo o seguinte: eu vou pegar essa integral aqui em d4q vezes essa onda plana que eu formei aqui, eu vou produzir o fator 2π² e vou produzir um delta de x menos y. Aí o delta de x menos y vai matar essa integral e y vai me deixar aqui o x. Aí o φ de x igual a φ de x, só para estar consistente. Então, se nós definimos a representação de Fourier do campo φ dessa forma, a transformada de Fourier dele, é só lembrar isso aqui. Ela não tem o fator 2π², joguei todos os 2π² no espaço dos momentos e aqui vem a onda plana inversa. Então, se agora, sei lá, a gente fez o contrário, se eu estou definindo dessa forma, então aqui aparece. É só uma questão, onde você põe o menos, no outro lugar você põe o mais. Só para lembrar. Então vamos lembrar então, o que nós estamos fazendo. Então, cada campo, cada objeto que está no espaço das configurações vai ser, então, vou botar aqui. Aqui eu chamei P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aí eu esqueci de colocar aqui, tem que botar aqui o feed, eu esqueci de colocar aqui o meu feed dado, né? Esse aqui eu tinha apagado aqui. Então esse cara aqui, para não ficar carregando, vamos chamar esse cara aqui, esse feed X aqui vai ter momento P. E esse cara aqui também, vou ter que escrever no espaço Fourier, então vou botar ele no momento Q. Só atribuindo os momentos, então nós vamos ter quantas integrais de momento, tá bom? Nós vamos ter, então vamos fazer integral de Fourier aqui, 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 aqui. Então nós vamos ter
integrais primeiro, DP, integrando em P, aí nos momentos lá dos propagadores, P1, P2, P3, P4, P5, P5. São 6 propagadores mesmo, né, gente? Não estou esquecendo de nada, não, né? E aqui D4 o quê? Então nós integramos, quer dizer, cada objeto que está no espaço das configurações vai ser representado no espaço dos momentos. Então tem um momento P aqui, aí eu vou ter P1, P2, P4, P5, P6 e aqui. Esse aqui vai carregar o momento P. Quem, assim, para fazer gráfico de Fire não precisa nada disso. Não fique espantado, porque assim, pô, é complicado isso? Não. Depois que a gente faz isso, a gente extrai as regras. Aí ninguém vai precisar fazer isso para mais na vida. Talvez nem ninguém precise calcular na vida o gráfico de 3 grupos. Eu tive a chance de calcular só uma vez um gráfico, umzinho, mísero. Trabalhei bastante com 2 grupos na minha tese de doutorado. Mas assim, ninguém precisava fazer isso toda a vida. Eu já sei as regras do Fire. Estou só mostrando como elas saem do espaço das configurações e depois a gente transporta isso para o espaço dos momentos. Tudo fica muito mais simples, tá? Ninguém precisa chegar em 7, 8 integrais de momentos. E também eu peguei o gráfico exagerado, eu peguei o gráfico de 3 grupos, né? Geralmente a gente começa a brincar com o grupo, né? Mas como aqui todo mundo é adulto, né? Então eu vou estar respeitando aí a idade de vocês, né? Passar um gráfico de um grupo é uma humilhação, né? Então é só por isso, tá certo? É só um exercício para a gente aprender, pegar o caso mais difícil, que aí depois tudo fica mais fácil para você, né? Então é isso que eu estou colocando. Mas ninguém precisa pensar, poxa, fazer gráfico de Fire, né? Isso tudo não, até porque também hoje os softwares já estão todos implementados, né? Calcula gráfico de Fire, não quer. O pessoal do LHC já tem tudo pronto, é só botar os dados. Então, tem o FineCalc, o próprio Maple agora já tem programas, né? O Edgardo lá, Solomon. O próprio Maple, ele já dá o Lagrangiano. Ele tira as regras de Fire e desenha os gráficos para você. E aí depois você calcula. Então, quer dizer, o papel da gente, então, quer dizer, fazer gráfico de Fire, eu tinha um calo desse tamanho aqui. Mas eu não estou, assim, não era nenhuma assim, exibição de heroísmo, era não ter nada para fazer, tinha que calcular à mão. Então eu passei assim, praticamente, me lembro, 8 meses da minha vida calculando gráfico. Fiquei com um calo desse tamanho aqui, que eu aperto muito a caneta, né? Agora isso tudo acabou. Agora o papel da gente, eu levei 8 meses, claro que eu errei, obviamente, né? Tive que retornar e rever tudinho, porque salão não me olhar, você não precisa pegar o salão para olhar meus gráficos. Então a gente pegava, depois de 8 meses de trabalho, eu tive mais 4. Então eu lembro que eu trabalhei de janeiro a dezembro de 82, para calcular esses gráficos de 2 núcleos. Muito bem. Feito hoje, vocês com os softwares aí, vocês fazem isso em uma semana. Então, você vê, a gente passa um ano, então ninguém também precisa querer, assim, ser o herói dos gráficos de Feynman. Acabou isso. O gráfico de Feynman agora só na camiseta. Bota na camiseta para enfeitar, agora o software calcula para você. Ninguém faça isso mais. Então, estou só dizendo, aprendemos, fazemos um cálculo, vemos como funciona, agora a máquina faz, deixa o software fazer por nós. O Maple tem, eu não sei o matemático, mas tem um programa muito bom também chamado FineCalc, e tem um programa também de RAP dos russos também. Tem vários programas que calculam gráficos de Feynman para você. Você dá o Lagrangiano, não precisa nem dar as regras de Feynman, ele já tira as regras de Feynman. E se você disser o processo que você calcular, ele já monta. Por isso que esse pessoal do CERN é tão rápido de fazer os cálculos fenomenológicos no modelo padrão, onde às vezes você tem que calcular, eu lembro desse trabalho da minha tese doutorado, eu tive que calcular 137 gráficos de Feynman. Eu lembro desse número, nunca vou morrer. É o inverso da constante de estrutura fina. Eu tinha alfa menos 1 gráficos de Feynman para calcular. E eu fui certinho, 137. Então, isso aí hoje o software faz para você. Quando hoje em dia, como está tudo competitivo, você acha que o pessoal do CERN vai botar pós-doc para calcular gráfico de Feynman? O pós-doc vai mexer com os programas, os gráficos, está tudo implementado, é só jogar os dados, já sai exceções de choque. Então, aprendam isso. Não foi da minha geração, mas é da geração de vocês. Quer dizer, se vocês aprenderem a mexer com isso, precisarem calcular gráfico de Feynman, podem entrar no meio. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem procurar o Edgardo, que ele é um argentino que morou muitos anos no Brasil, fez um doutorado aqui, mestrado no CBPF, doutorado na UFRJ. Depois ele foi contratado pelo Maple. Ele é o cara que está fazendo toda a teoria de campos dentro do Maple. O dele é Edgardo Salomon. Ele é uma pessoa excelente,
gente talvez se traz ele para a escola de inverno do CPTF. Eu tenho o e-mail dele, se alguém precisar entrar em contato, porque ele é super legal. Qualquer dúvida que você tem, ele até gosta que as pessoas escrevam para ele, ele pede, porque ele vai pegando às vezes as dúvidas das pessoas e vai jogando no meio, ele vai melhorando o meio. Ele já botou supersimetria no meio. Você que está fazendo supersimetria já colocou cálculo de supersimetria no meio, já colocou as regras de Varma, todo o cálculo tensorial para relatividade geral, que existe em outros softwares, ele adaptou para o meio, mas o que eu acho que o trabalho mais legal que ele fez no meio, sobretudo, assim, menos trivial, é implementar a supersimetria. Mas, claro, a teoria de campo também é muito importante, mas existe em outros softwares. Então, o gráfico de Varma lá no Edgar, você dá o lagrangiano, ele já te posta de fora até os gráficos de calcular. Você pede para calcular e calcula as integrais, as funções lá. É uma coisa fantástica, porque elimina, né? Já pensou você fazer isso? É 1 de 137. Imagina se você tivesse que fazer mais quantos que a gente não erra no meio do caminho e para achar o erro pior do que fazer. Depois que você faz, cara, achar o erro não é fácil. Então, e ninguém, nem o teu amigo não vai achar para você. Ninguém vai dar essa tarefa para o teu amigo, nem o teu orientador, né? Chegar para o teu orientador e falar, mestre, procura meu erro aí. Imagina, essa noite está sentindo cheio de coisa para fazer. Cara, ó, 2π, se não menos para doutor, nem me pergunte. Ele falava assim, muito menos grave. Meu tio, colega japonês, que era muito bom, o Toshi Nishino, ele era postdoc, na época que fazia o doutorado, ele já era postdoc. O Nishino adorava procurar, fazer assim, procurar o erro da gente. Ele assim, você ia um seminário, naquela época ele botava binóculo, assistia seminário de binóculo. Você imagina, um japonês desse tamanho, cabelo igual um bonequinho, tudo branquinho, cabelo pretinho, e ia pro seminário, aí quando ele enxergava ele do quarto, ficava assim. E o cara dando seminário. E ele assim, procurando erro. I'm sorry. Mexendo era terrível. Que convenção não, ele não vai lá. É igual a 2π igual aí. Ele é uma loucura. A escola japonesa, ele hoje é professor médio. Mas era uma pessoa sensacional, uma pessoa, um bonequinho de pessoa, delicadeza, simpática. Mas ele era bom, eu fiz você calcular, cara. No dia seguinte ele falou, você errou aqui. Era uma maquininha de erros, né? Então a gente tinha lá o Nishino, era o nosso tabu, era o nosso totem lá. Então a gente pode escrever por esse cara, defina qualquer dúvida, até se vocês tiverem sugestões, ele implementa. Agora está conversando com um cara que é colega nossa, da professora natural, a gente está fazendo um trabalho e surgiram umas questões lá. E aí esse meu colega é bom de computação, mas não sabia fazer isso. Ele agora está em contato com o Edgar, ele está tentando implementar todas essas teorias de campo derivadas superiores, né? O Rawls e o Wick. Então, ele gosta até de interagir, porque ele falou que ele pega muita ideia a partir do que as pessoas estão trabalhando, tem dificuldade, ele implementa no meio. Então, se alguém quiser entrar em contato com ele por alguma razão, no meio, é só me escrever que eu passo, porque eu não lembro o e-mail dele de cabeça, mas eu tenho que. Bom, voltando aqui. Então, nós temos essas integrais de momento. Então, cada integral de momento vai estar dando origem a uma transformada de Fourier com o seu correspondente exponencial. Então, aqui vai aparecer φ de B. Outra coisa, naquela época também, eles já tiravam fotografia dos quadros. Uma câmera japonesa excelente, com flash e tudo, aquelas câmeras de paparazzi mesmo, né? Ele não tinha celular, foi em 1983, assim, né? Então, depois que eu fiz um trabalho, fiz 2 trabalhos com ele no meu doutorado, né? Ele me ajudou bastante. E aí a gente tinha aquela neura, vamos roubar, ele tinha essa maneira, né? Então, cada quadro ele fotografava. Pode pagar. Quando a gente ia embora, ele voltava 3 vezes na sala para esse quadro para pagar. Então, vamos voltar. Está apagado, enchendo, tá? Não sei, tem um problema, vamos lá. Não tem sombra, não, ninguém vai. Quem quer roubar o problema de um mísero pós-doc com um mísero estudante de doutorado, né? Quando ele ficava, e aí tirava fotografia de tudo, depois armava tudo em cima da mesa, ficava um painel lindíssimo, né? Então, só dizendo, essa figura aí, na época ele já tirava a fotografia dos quadros, as câmeras japonesas ótimas, né? Tá aqui, Pitiu de P. E aí Pitiu de P vai carregar, como nós colocamos, aí P. Então apareceu a primeira exponencial aqui. Agora, esse cara aqui vai dar um exponencial de
P1 x menos z. Vai ficar então 1 sobre. Aí já omiti todas as integrais de movimento aqui, lembrando que esse fator aqui está na frente, todas essas integrais aqui vão ter que ser feitas depois. Tá? Então agora a gente tem 1 sobre, aqui, o momento aqui é P1, então vai ficar menos P1 ao quadrado mais M2, ó, o propagador de Faraday aparecendo aqui, ó, 1 sobre K2, momento ao quadrado, menos momento ao quadrado, mais M2. E aí aqui vai aparecer, aí P1, é x menos o quê? X menos y? X menos y, né? X menos y. Então aqui a gente botou integral de Fourier, transformada de Fourier exponencial. Aqui botamos a transformada de Fourier exponencial, P1, e aí exponencial de x menos y. Aqui vai ficar a mesma coisa, menos P2 exponencial de x menos y. Então vai aparecer o outro propagador aqui, no espaço dos comenta, menos P2 ao quadrado, mais M2, exponencial aí, P2 e quem? X menos Y. A próxima, deixa eu te cantando para facilitar, né? A próxima é com P3, propagador. 3, né? E é Y menos Z da exponencial. E aí P3, Y menos Z. menos Z, tá legal. A próxima propagador é com P6. Né? Aham. Menos mais M2. Menos Não tem P4 aí, não? Ah, mas essa é um derivada, né? Tem a sutileza da. Só tô sim, mais fácil primeiro. Vamos pegar. É menos P6, né? Só para. O exponencial. Y menos W. P6, Y menos W. Um menos ali na frente do P6 quadrado. Obrigado. Agora vem a sua derivada. Então, P6 é 1, 2, 4. Tem duas derivadas, né? Isso. Então é qual? P4, P5. Obrigado. Então vamos lá. Vamos lá, aqui. P5. Agora P4. Menos P4 ao quadrado mais M2. Dmi. Aí tem o Dmi. Então o Dmi Z vai bater nessa exponencial que é aí P4 Z menos W. Então quando essa exponencial, quando essa derivada bater além dessa derivada aqui produzir um menos P4 ao quadrado, essa aqui vai produzir um I P4, que está na coordenada Z. Então vai aparecer aqui um I P4, I, e aí exponencial P4 I Z menos W. Z menos W, né? Uhum. Então a gente está agora só seguindo a derivada, quer dizer, as integrais de Fourier. E aí agora é P5, né? Isso. Então de novo aqui eu vou ter uma derivada também, derivada em W, né? Tá, mas aí tanto faz, ó. Bota em Y. Isso, se eu botar a derivada em Y, vai ficar com o sinal menos, né? Derivar em relação a W é menos derivar em relação a Y. Então, botar a derivada em relação a Y, aqui bota o sinal menos. Só lembrando, então eu botei menos 1 que eu. É só porque estava assim, só botar aqui de novo. Estava aqui e era né? Então tanto faz também, quando derivar em relação a W, aqui nós vamos ter aí P5, né? Y menos W. Então quando eu derivar em relação a W, vai dar menos IP5. Então vai ficar aqui menos I P5 Mi embaixo, né? Menos P5 ao quadrado, mais N2, e aí é exponencial de P5, né? Y menos W. E aí tem mais umzinho agora, né? É do Φ. Tem só do Φ, né? Φ de W, né? Então aqui vai ser vezes. Então, Φ de quê? E, né? É aí. E W. Então tá certo. Então, bom, normalmente o propagador é K2 menos N2 no denominador. O propagador está aqui, mas é porque a gente já faz certas coisas aqui. Mas vamos deixar assim, não tem problema. Normalmente a gente multiplica o propagador, é menos 1 sobre P2 menos N2. Vamos deixar assim, não tem problema. Agora, primeira providência, vamos coletar todas as exponenciais. Então vamos pegar todas as exponenciais em x. Aí, vamos pegar tudo que tem x. Então, vamos pegar, vou marcar aqui P
mais P1 mais P2 mais P2. X. Tem mais alguma coisa do X? X não. Escolar X. Então essa é exponencial em X. Vamos pegar agora as exponenciais em Y, Z, não importa. Vou pegar exponenciais em Y. Depois a ordem possível aqui é X, X vou pegar em Z. Então as exponenciais em Z. Menos P1. Menos P3. Menos P1. Aqui tem, né? Aqui, menos P3, né? Mais P4. Mais P4. Z, né? Mais P4. Foi, né? Z. Deixa eu marcar aqui o que eu estou fazendo. X. Vou botar aqui X. X foi, né? E agora a gente pegou Z. Depois a gente Vai no Y, depois falta W. Z. E Z, né? Agora vamos pegar o Y, né? Parecendo um filme de horror, o Tchau que está filmando aí, que ela não gosta. Vamos lá. É o tipo de coisa que fica mais fácil, quanto mais longe a gente estiver nos quadros, é mais fácil de ele achar. Exatamente. Visão de global é melhor. Vamos pegar os Y agora. Menos P2, né? Mais P3. Menos P2. Mais P3. Mais P6. Ah, não, tem um P5 também, desculpa. Mais P5. Y aqui. P6. Você confere. E mais P5. Tem mais P5. Mais P5. Confere aí que depois ainda faltam 136 gráficos para a gente fazer. Agora quem vai ter a chance de calcular alfa menos um gráfico dessa aí, cara, muita coincidência. Então lá, não sobrou nada, né? Y, C. Agora só falta o W. Então, exponencial vezes W, né? Vamos lá. Então W aqui já pegou tudo aqui que está marcadinho. P6. Tá? Menos P6, né? Menos P6, menos P4. Menos P5 mais T. Menos P5 mais T, né? Menos P5 mais T. Então tá tudo lá. Né? Então todas as exponenciais estão lá. Aí agora, nós temos integral em X, Y, Z e W. Então a integral em X, então vamos botar aqui. Então agora, tendo feito, vamos dizer assim, então nós vamos acabar com todas as exponenciais agora, porque elas vão desaparecer com as funções delta de momento. Então, a primeira integral em X vai dar um delta de tudo aquilo que está lá, P1 mais P2 mais P3. Claro, vai dar 2π à quarta. Eu não estou colocando esses 2π à quarta. Aliás, aqui eu esqueci de tudo. Ó. Tem 2π à quarta abundantemente. Né? Tem 2π à quarta embaixo de cada momento desse. Que é a nossa transformada, a nossa representação de Fourier, a gente toma 2π à quarta todo no momento. Legal. Então aí vai ter 2π à quarta, a integral em x vai cancelar. Então vamos produzir quantos 2π à quarta? 1, 2, 3, 4. Vamos produzir 4 2π à quarta. 2π à quarta, 4 vezes, né? 2π à quarta elevado a 4. Tem 4 2π à quarta. Aí delta. Primeiro delta vai ficar delta de T mais P1 mais P2. Segundo delta. Menos P1, menos P3, mais P4. Depois, menos P2, mais P3, mais P6, mais P3, mais P6, mais P5. mais P5. Depois,
menos P6, menos P4, menos P5, mais Q. Tchau? Parei. Dá pra ver. Então tá. Então, nós não temos, né? Quantos vértices, quer dizer, cada vértice que nós estamos observando, cada vértice tinha a sua integral nos pontos da ação. Ele tinha as integrais nos pontos de espaço-tempo, que é essa estrutura da ação, integral entre 4x do lagrangiano. Então, cada vértice gerou uma função delta. Então, em cada vértice, quando a gente for para o espaço, esquecer tudo isso e for montar a regra de Feynman, a gente vai lembrar que em cada vértice, a gente vai esquecer, a gente agora, quando começa o gráfico de Feynman, a gente vai começar pelo tudo. Esquece tudo que a gente fez até lá, aí joga para cada linha interna. Então, vocês estão vendo, para cada linha interna apareceu um propagador. Todas as linhas internas estão associadas, porque pena que eu apaguei o gráfico, mas se vocês observarem os gráficos, vocês vão ver quantas linhas internas nós temos. 6, não é isso? Então, quantos propagadores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada linha interna vira um propagador com o seu momento. Cada vértice dá origem a um delta. O delta significa o quê? Conservação dos momentos. Então, significa que P1 mais P mais P1 mais P2 é 0. Então, agora vamos olhar aqui. Cada vértice conflui em momento. Então, P mais P mais P1 mais P2. Igual a 0, né? Depois, Menos P1. menos P1, Menos P3 mais P4. menos P3 mais P4, igual a 0. Próximo, menos P2 Menos P2 mais P3 mais P3 mais P6 mais P5. mais P6 mais P5, Isso. igual a 0. E o último, Menos P6 menos P4 menos P4 menos P5 mais Q. mais Q, igual a 0. Então, automaticamente, conservação do momento de cada vértice. Vamos somar tudo isso, ó. P1 menos P1, P2 menos P2, P3 menos P3, P4 menos P4, P5 menos P5, P6 menos P6. O que a gente mostrou? Que P mais Q é 0. Ou seja, P é menos P. Então isso significa que P mais P é 0. A soma dos momentos que está entrando é 0, ou então eu posso organizar o momento que entra, né? Eu posso pensar assim, entendeu? Vamos pensar o seguinte, em cada vértice, vamos dizer que a gente faça a seguinte convenção, em cada vértice, todos os momentos estão entrando. Então, aqui nesse vértice final, esse momento está entrando. Então, P mais Q é 0, para poder conservar o momento. Ou seja, se eu quiser orientar esse cara para cá, P é menos, Q é menos P. Então, P está entrando, menos P está saindo. Ou seja, conservação do momento. Então, o que nós estamos observando? Que quantos vértices nós tínhamos? 4 vértices. 4 vértices, né? 4 vértices. Deixei aí, errado. Cada vértice eliminou, deu uma conservação no momento. Cada vértice eliminou, quer dizer, cada vértice eliminou, quer dizer, cada vértice eliminou uma função dela. 1, 2, 3, 4. Mas no final, sobrou o delta, sobrou P mais Q é 0, sobrou o seguinte, delta de P mais Q. E P mais Q é 0. Então, esse gráfico aqui, esse vértice que sobrou, significa o seguinte, dos V vértices, V menos 1 foram utilizados, aí a gente, vamos observar aqui o seguinte, só para lembrar, quando eu usar esse delta aqui, eu tenho delta de P1, P mais P1 mais P2. Então, por exemplo, esse delta aqui, ele vai me eliminar posso usar esse cara aqui para me eliminar, por exemplo, P1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem 6 aqui. Isso. Então, eu vou eliminar o P1. Esse vértice, então eu já eliminei o P1 por esse delta. P1 é menos P, menos P2. Aí eu vou substituir aqui. P1 por menos P, menos P2. Aí esse vértice aqui, para esse delta aqui, então esse delta aqui me permite eliminar, por exemplo, P1. Esse vértice aqui, por exemplo, permite-me eliminar P3. Só para ter uma ideia. Cada vértice, cada delta, elimina alguma coisa. Esse delta aqui me permite eliminar, sei lá, P6. E esse delta aqui, agora, sobrou um delta.
Um delta, sobrou um delta de P mais Q. Então, um delta sobrevive. Então, dos 4 deltas, quer dizer, cada vértice comparece com um delta. Mas no final do dia, e cada delta é eliminado por uma integral, mas um vértice sobrevive. Então, dos 4 vértices, tem que sobreviver esse aqui, porque no final de tudo, P mais Q é 0. Então, se vocês no final fizerem justamente então, exercício, tarefa, integral em P1. Então, esse P1 aqui vai eliminar a integral em P1. E aí, todo lugar que tiver P1, vocês vão substituir por menos P menos P2. Então, aí vai ficar menos P menos P2, só aqui. Aí, aqui nesse vértice aqui, nesse delta aqui, vai ter menos P, menos P2, menos P3, mais P4. Suponhamos que vocês eliminem P4. Aí vai substituir P4 por todos os momentos que estão aqui. Vai trazer para cá e para cá. E aí depois substitui o outro delta aqui. Então, quando vocês substituírem cada delta paulatinamente, né, um dentro do outro, no final vai sobrar esse delta. Os 4 deltas não se eliminam completamente. Sobrevive o delta e leva em conta a conservação total do momento de energia, do momento 4 e momento do vértice. Quer dizer, o que entra é momento P, está saindo no momento P, é uma função de 2 pontos. Então, entrou no campo do momento P, está saindo no campo do momento P, ou está saindo no campo do momento Q igual a B menos P. Então, é isso aqui. Então, o que a gente está dizendo é que dos V, vértices V menos 1 são consumidos pelas integrais de momento. Então, quantas integrais de momento nós temos? 6, né? Isso? Até 6, né? Momentos internos. Quantas linhas internas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas são linhas externas. Então, número de linhas internas, 6. Números de vértices que eu usei para diminuir. Eu tenho 4 vértices. Na verdade, eu usei 3. Para sobrar 1. Tem que sobrar um delta. Então, dos 4 deltas, eu usei 3. 6 menos 3 vezes dá o número de lucros. Então, é por isso que o número de lucros é sempre o número de linhas internas, porque cada linha interna é uma integral de momento com um propagador. Cada linha interna tem o seu momento e o seu propagador. Linha interna P2, seu momento, seu propagador. Linha P3. Então, cada linha interna, só para a gente observar como é que o gráfico, a regra de Feynman vai saindo. Cada linha interna, ela carrega uma integral de momento e o correspondente propagador. No caso escalar, o propagador vai com 1 sobre P2. Então, vai ser sempre essa estrutura. Se fosse um propagador de Dirac, né, que é de primeira ordem, a coisa iria com 1 sobre gama P. Teria momento no denominador. Mas no caso escalar, eu tenho momento P2. Então, cada linha interna, ela traz uma integral. Isso aqui é uma linha interna. Toda linha interna é um propagador. Então, cada propagador, ele gera a integral de Fourier associada à função delta que está nele e traz um momento no denominador por causa da função de Green. Então, isso é a regra de cada linha interna. Cada vértice produz um delta de conservação dos momentos. Em cada vértice, eu eliminei cada vértice e gerou uma função delta de momento. Então, em cada vértice, eu tenho uma função delta de momento. Agora, o que é o número de lucros? Né? É o número de linhas internas independentes. Como desses deltas aqui, eu sempre sobro um, vai ter que sobrar um delta da conservação do momento total, quer dizer, das linhas externas, o delta das linhas externas. Então, significa que eu usei um delta a menos, dos vezes eu usei V menos 1 verso de linhas internas para eliminar integrais das linhas internas. Então, o número de lucros, que é o número de linhas internas independentes que sobra, né, que é o número de lucros, vai ser sempre o número de linhas internas. Cada linha interna vai ser aniquilada, cada integral, cada linha interna vai ser aniquilada por um vértice. Mas aí eu tenho um vértice só. Não vou poder usar os V vértices. E sempre sobra o vértice da conservação global de momento equilibrado. Então, o número de lucros é isso, é o número de linhas internas, menos o número de vértices, mais um. Esse mais um aqui, na verdade, vem do V menos 1. Então, essa é a regra. Então, quando a gente pegar um gráfico de Feynman de vértices, a gente pegar esse gráfico aqui, então eu já sei, vou botar momento aqui, momento aqui, momento aqui, momento aqui,
dizer, esse momento aqui é P, vamos dizer, eu boto esse momento aqui Q, aqui eu vou chamar de P1, P2, P3, né? Posso botar aqui P4, P5, P6, e assim, em cada verso eu vou ter que escrever a conservação, esse mais esse, mais esse, mais esse igual a zero, esse mais esse, bota todo mundo para dentro. Aí, claro, como esse aqui está saindo, né? Quer dizer, entrar Q é a mesma coisa, sair, ou então eu posso sair menos Q. Aqui é menos Q, na verdade. Então, Q, aí vai dar o delta de P mais Q. Então, está entrando Q, está saindo menos Q. Então, eu posso deixar assim. E aí dizer, P mais Q é zero. Mas esse delta aqui vai sobrar. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Olha, eu vou ter quantas linhas internas? 1, 2, 3. Tem 3 linhas internas. Cada linha interna vai ter um propagador como esse. Então, vai ter uma integral inteira. Mas eu tenho 2 vértices. Dos 2 vértices, eu só vou poder usar 1. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1, 2 núcleos. Certo? Essa é a regra. Certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Foi o que chama? Quando nas contas a gente assumiu que está brincando. Não, eu estou pensando o seguinte, como eu tenho um delta de conservação, quer dizer, eu estou pensando assim, ó, P mais P1 mais P2 é igual a zero. Então, se P mais P1 mais P2 é igual a zero, eu estou imaginando que todo mundo, se P mais P1 mais P2 mais P mais P1 mais P2 é igual a zero, eu estou imaginando que todo mundo tem que estar no mesmo sentido, né? Quer dizer, eu estou imaginando o seguinte, tem esse vértice, tem 3 linhas aqui, estou convergindo 3 linhas. Então, vamos dizer que eu colocasse assim, o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Se eu fizesse assim, o que está entrando, se essa está entrando e essa está entrando e essa está saindo, a soma do que está entrando é igual ao que está saindo. Isso é a conservação do momento. Isso que esse delta aqui está expressando a conservação do momento. Agora, se eu estou colocando todo mundo com o mesmo sinal, é porque está todo mundo entrando ou todo mundo saindo. Mas essa também é uma interpretação. É uma convenção. Convenção, né? Isso. Você poderia, por exemplo, quando você tem isso aqui, P mais P1 mais P2, você tem 3 linhas aqui. Aí você tem aqui, você sabe que esse delta aí está expressando a conservação do momento. Então, o que você pode, se todos estão com o mesmo sinal, você imagina, se você tivesse assim, esse entrando, vamos dizer assim, botar o contrário, estava assim, esse aqui estava assim, esse aqui estava assim, esse aqui estava assim. Então, você tem um P entrando, aí tem um P1 saindo e um P2 saindo. O que você diria aqui pela conservação do momento? T é igual a P1 de T2. Sim, eu acho que, dada essa forma, você está interpretando ela como conservação do momento. Sim. Mas isso é pelo fato de você estar já interpretando que todos os momentos estão entrando. E eu queria saber nas contas onde a gente assumiu isso. Isso, pois é, eu estou querendo colocar isso. Quer dizer, até agora, eu simplesmente coloquei os momentos, quer dizer, eu simplesmente transformei funções delta em exponenciais e integrei. Então, os sinais vieram das transformadas de Fourier, automaticamente. Então, quando eu gerar esse delta aqui está me dizendo o seguinte, a soma de todos esses momentos aqui é zero. O que significa isso aqui? Significa que aí eu tenho, e no final você tem um delta de P mais Q igual a delta de P mais Q. Ou seja, você tem P mais Q, tem que ser igual a zero. Então, o momento transportado por um e o momento transportado por outro tem que estar dando zero para você. Se isso está dando zero, significa que Q é igual a... Quer dizer, o que eu estou imaginando, o que eu estou pensando é o seguinte, se você tem os dois orientados, você tem uma coisa assim, não sei se você tem alguma coisa assim, e alguma coisa, vamos dizer, todos os dois estão entrando. Então, eu diria, isso aqui é P. Então, a soma de todos os momentos que estão entrando, P mais Q, tem que ser igual à soma de todos os momentos que estão saindo. É zero, não tem ninguém saindo. Então, significa que Q é menos P. Então, se Q está entrando, menos P está saindo. Então, a soma de todo mundo, quer dizer, a soma do momento total do gráfico é zero. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu imagino é que quando você tem uma função, quer dizer, o que eu coloco aqui, quando tem uma função delta dessa, se todo mundo está com o mesmo sinal, você está dizendo, todo mundo, tá? Quer dizer, essa soma toda tem que ser zero. P mais P1 mais P2 tem que ser zero. Então, se isso aqui você vai interpretar como conservação do momento, ou todo mundo está entrando, ou todo mundo está saindo. Você vai converter pelo sinal, aqui não, por exemplo, você tem
um P4. Aqui você tem P4 igual a P1 mais P3. Então, se esse aqui está entrando, P4 está entrando, P1 mais P3 está saindo. É a soma. Quer dizer, o que você coloca da função, cara, quer dizer, o que você está fazendo é interpretar cada delta desse como uma conservação de momento. Porque se esse gráfico aqui representa um processo, você imagina que os momentos que estão entrando, quer dizer, um processo físico que esteja associado a um dado. Por conservação de momento, tudo que está entrando tem que ser igual a tudo que está saindo. No processo físico, você pegar esse espalhamento aqui, parece. Pegar esse gráfico. Pegar esse assim. É mais rapidinho da gente fazer. Então vamos dizer o seguinte, não estou dizendo nada que está entrando, nada que está saindo. Vamos dizer, vou pegar minhas funções dela. Então vamos fazer esse cálculo que eu fiz aqui. Ficar assim. Bom, melhor ainda. Deixa eu pegar um mais só. Vou pegar com 4 que é mais melhor. Que aí fica melhor, né? Porque aí a gente vê o processo claro do espalhamento. Vamos dizer o seguinte. Então aqui eu tenho um campo φ. Vamos dizer, então eu tenho um campo φ. Vamos dizer, φ de P. Aqui eu tenho φ de P. Não estou botando certo, não estou botando nada. Aqui eu tenho φ de P. Vou botar assim, φ de P, φ de P. E aqui eu vou botar φ de P'. E aqui o φ de P. Colocando só os campos nas linhas externas. Nós não posso fazer isso. Tá bom, fazer. E aí nós temos desse gráfico aqui, nós temos dois vetos, x e y. Vamos botar aqui. Tem x e y. De x de y. Então aí eu vou ter φ de P'. Aí eu vou ter φ de x, vou botar assim, φ de x. Tem dois φ's dentro do x. Isso aqui é para depois, quando eu for fazer a transformada de Fourier. Então tem φ de x, aí agora eu tenho esse propagador aqui, que é vou chamar de xy, sobre D'Alembertiano, x mais M2, delta de x menos y. Aí agora tenho esse propagador aqui, sobre D'Alembertiano, x mais M2 também, delta de x menos y. Esse propagador tem x com y, esse propagador tem x com y. E aqui eu tenho φ de y, φ de y. O nome desses campos ficaram nas linhas externas. Tá? Pelinha, ficou. Φ. Então tá aqui. Aí agora eu vou fazer. Então, deixa eu posso apagar. Aqui já foi visto, né? Então a gente pode aumentar um pouquinho. Então, vamos botar agora as integrais de Fourier. Então nós vamos integrar o D4x, integrar o D4y. Aí vamos ter agora. Então aqui eu vou ter, esse aqui é o momento P', Q'. Então nós vamos ter P'. Esqueci os dois π a quarta, tá? Para não ficar carregando todos os dois π a quarta. Q'. Então a gente já vai transformar. Então ficou φ de P. Tio de P, tio de P', vou botar logo lá de trás, tio de P, tio de P'. E aí esse carinha aqui vai ficar essa integral aqui, então aqui eu vou ter que colocar tipo, um outro momento, eu vou ter P', Q'. Vamos chamar aqui de P1 e P2, vamos chamar de K e L. Então, esse gráfico aqui. Então, eu esqueci de colocar outras integrais que eu coloquei só. Aí, botei integral P', Q'. Isso, agora eu vou botar aqui, eu esqueci de colocar os propagadores. Eu coloquei só esses caras aqui. Esse, P', Q'. Agora, temos que colocar um momento aqui e um momento aqui. Vamos chamar esse de K e um de L. Então, vai ser integral aqui, P4K, P4L. São os momentos que estão correndo dentro do loop. Esses aqui são momentos externos, esses aqui são os momentos do loop. E agora vamos botar essa chamada de Fourier, vai ficar 1 sobre menos K2 mais M2 e 1 sobre menos F2 mais M2. Eu estou botando aqui, esse aqui vai ter aí K x menos y I N x menos y
E aí a gente decide colocar esses transformados de Fourier aqui. É aí Px, é aí P'X, é aí Py, é aí P'X. Então, acho que agora eu fiz certo, né? Para cada campo externo, transformado de Fourier exponencial. Para cada linha de propagador, o propagador no espaço desmomenta e exponencial para uma capacitação, exponencial da função dela. E aí agora fazer o que a gente fez. Vamos pegar, recolher tudo que tem x. Exponencial de k, então Mais L, k mais L, mais P mais P'. mais P, mais P. Depois x, né? Uhum. Depois o y. Menos k, né? Menos K menos L, Menos k, menos L, mais Q mais Q'. mais T, mais T, né? Isso aqui, isso, né? Isso. Então vamos aí agora, então, isso são os vértices. Então a gente tem as duas integrais, tem os dois vértices. Cada vértice produziu um delta global. Tem um delta associado a um vértice x e o outro delta associado ao vértice y. Agora, em cada vértice eu vou eliminar. Então você vai ficar delta 4, delta de conservação aqui, delta 4 de k, mais L, mais P, mais P'. Delta 4 aqui de menos k, menos L, mais P, mais P'. Então se dão os deltas, né? Vou apagar agora o gráfico, para apagar o gráfico. Pode falar. Quanto que é o integral de x e y? Oi? Por que está querendo integral de x? A integral de x e y veio pelo seguinte, eu esqueci de falar realmente. Quando a gente. Esse vértice aqui é um vértice de 4. Então esse vértice aqui é um vértice lambda de 4. E esse vértice aqui, esse vértice aqui é um vértice também lambda de 4. Então aqui x é 4. Então cada vértice está dentro do lagrangiano. Cada vértice vem da ação integral de 4x, aí os campos que estão aqui é dentro do lagrangiano. Cada vértice é um vértice de interação do lagrangiano. Ele já traz consigo a ação, traz a integral de 4x na ação. Então quando você monta o gráfico de Feynman no espaço das configurações, você tem que colocar em cada vértice a integral de elemento de volume do espaço que vem daquele vértice que está rolando na ação. Tá? O lagrangiano está dentro de uma ação. Sério, né? Então esse vértice está aqui, está dentro dessa, ele traz delta 4 de x, lambda e de x a 4. Então é por isso que esses caras aparecem, e aí eles então, no espaço das configurações, vão gerar as funções delta. Deixa eu apagar então, eu podia apagar aqui embaixo. Está claro? Aqui o jeito, né? Vamos lá. Então a gente ficou o seguinte: K mais L mais P mais P' igual a zero. E menos K menos L mais P mais P' igual a zero. Então, a gente, somando isso aí, a gente vai ter P mais P mais P mais P' mais P' igual a zero. Então, se esse gráfico aqui estiver descrevendo o espalhamento de partículas, eu tenho uma partícula chegando no momento P, uma partícula chegando no momento Q, elas vão sofrer. Se fosse a trilevel, o processo, se fosse classicamente, o processo de espalhamento seria esse. Essa aqui vem, essa aqui vem, essa aqui sai, essa aqui sai. Então teria simplesmente inverso, não teria nenhum efeito quântico aqui. Então esse efeito quântico é a correção de loop, né? Quer dizer, para esse processo de espalhamento. Então o que eu imagino? Eu tenho esse processo. Então entrou uma partícula escalar A, um momento T. Entrou uma partícula A, um momento Q. Sai no final uma partícula A, um momento P' e uma partícula A, um momento P'. Então eu vou querer imaginar que, como é um processo físico, que P mais Q seja, se esse momento da interseção, são dois momentos, os momentos iniciais, que seria P mais Q, teria que ser igual aos momentos finais, P' mais P', eu imaginaria. Então isso estaria me dizendo o seguinte, que P mais Q. Então eu estou dizendo, entrando P, entrando Q, saindo P', saindo Q'. Então, P mais Q estão entrando, P' mais Q' estão saindo. Então isso aqui é igual a zero.
Agora, menos pelinha saindo é a mesma coisa que mais pelinha entrando. E menos pelinha saindo é a mesma coisa que mais pelinha entrando. Então, esse verso aqui está me dizendo que P mais pelinha, mais capa, mais R. Você está colocando isso aqui assim. Nossa, está fazendo isso. Então, e aqui você está vendo que você tem, ó, esse verso aqui deu. Está entrando Q, está entrando pelinha, está saindo K, está saindo E. E aqui está entrando K, está entrando E. Então, tudo isso aqui fica compatível com a observação da mente. Foi assim que, quer dizer, por isso que a regra de Feynman, quer dizer, foi um joguinho que Feynman descobriu. É o mecanismo de você fazer assim, a conexão de um gráfico, de um diagrama, né, com um processo físico. Tá? Então você interpreta, né? Eu vou colocar a palavra, eu gosto dessa palavra, eu não tenho medo dessa palavra, não. Física é muita interpretação, sobretudo quem gosta de Dirac, né? Um grande intérprete da natureza, né? Então você vai interpretar. Fatos viram interpretações na cabeça do robô Dirac. Né? Para ele, o fato se torna uma interpretação. Eu acho que não tem que ter medo dessa palavra em física, não. A gente é muito pragmático, né? Tem medo de interpretar. Né? Físico tem que ser intérprete da natureza. Porque o script não é a peça lá do Valdo Viana Filho, porque o script é a natureza de Deus. Você vai interpretar esse script. Então, eu acho que a gente tem que interpretar. Então, o que o Feynman fez, o processo, assim, por isso que eu estou colocando a coisa no espaço das configurações, porque se vocês pegam as regras de Feynman direto no espaço dos momentos, você já pensa, a cada verso conserva um momento. Por quê? Com a tua pergunta, por quê? Por que está em jogo? Mas por quê? Por que conserva? Então, a gente está dizendo isso. Se você imaginar que esse gráfico vai te descrever um processo de espalhamento, aí você sabe da física clássica que ainda o momento se conserva, né? O momento se conserva, a energia se conserva, conservação do quadro do momento, e aí você vai juntando as pecinhas e vê que está tudo formativo dessa forma, certo? Eu estou associando essas funções delta àquilo que eu vou, justamente, se isso aqui é um processo de espalhamento, isso tem que estar representando a conservação de energia em momentos relativísticos, né? Então, essa conversão, e você que os sinais saem automaticamente direitinho. Então, só voltando, porque eu estou quase acabando, tá? Porque eu tenho que dar aula daqui a pouco, 6 às 10, final 15 para 6, quase acabando, só para a gente acertar. Já vocês dependem de vocês, não tem que ficar assustados. Tá? Vocês só vão começar a dar aula russa, assim, só em maio. Tá? E aí em maio a gente vai fazer de 4 às 8, porque eles intervalinho, então 1h30 de aula, intervalo, mais 1h30 de intervalo, tá? Hoje eu tenho que fazer, estou dando um curso aí com o pessoal da educação do mestrado, sendo difícil esse mestrado da SBF, né? E aí a gente está tudo mais. Hoje a gente vai trabalhar, eu fiz uma brincadeira com os meninos, né? O curso é o Fundamentos da Física. Então tem 3 professores. Eu fiquei com esse cara tem 3 professores. Tem o professor João, que é da URI, a professora Rosana, da UERN, e outro. A professora Rosana agora vai fazer experimentos em sala. Ela vem da parte de ensino, experimentos em sala de aula. O João é mais na mecânica estatística. E aí eu fiquei mais assim, com a parte mais de física moderna. Eu pedi para o pessoal são professores do ensino médio, que atuam de escola. Então eu estava conversando com eles, nossa, nós vamos ter 4 encontros no mês de abril todo, 4 sextas-feiras. Eles vão trabalhar o seguinte: levar para a sala de aula aquilo que as crianças estão desaprendendo com a mídia, né? É a plana, assim, bobagem. Mais uma coisa que mais me toca é o seguinte: é o tom quântico. Então eu peguei todos os professores, são 9 professores, cada um de vocês vai ter que procurar 3 situações fake de quântico. Colchão quântico, salto quântico, amor quântico, orgasmo quântico, né? Violência quântica. Não, agora tem uma nova modalidade, que é o coach quântico. Ah, não. É programador de genes, às vezes eles acumulam as 2 funções. Mas eles me tragam, são 9 pessoas, eu tenho que trazer 27 situações de quântico. Quanticamente te prepara para a Então a aula vitória. de hoje vai ser sobre quanto fake. E aí eu vou pedir para eles agora, cada um vai trazer 3 situações, aí nós vamos ter que trabalhar como desconstruir, como tirar da cabeça, né, pelo do amigo que não existe salto quântico. O que é o colchão quântico? O que é o amor quântico? Tem outra coisa quântica que falaram, mas tem violência, não, é carinho, alguma coisa. Agora é tudo é quântico. Aí, já que aqui a gente não sei brincando, né? Orgasmo quântico não vale. Orgasmo tem que ser cosmológico. O universo tem que estar com você. É cosmológico. Orgasmo quântico e bactéria. Então eu falei, vamos tentar desconstruir
vezes você está ficando por isso, e as pessoas se deixam enganar. Eu conheço gente na minha cidade, lá em Rio Bonito, que fala, não, vai ter um programa na TV Aparecida, né? Esses caras cantores, que vende colchão quântico. E já tinha gente se programando para comprar colchão quântico, porque disse que. Aí eu perguntei a minha irmã, que é mais entendida dessas mentiras, né? Ela falou, não, mas o colchão quântico alinha todas as moléculas. Você viu com a espinha dorsal, ótimo. Olha, então quer dizer, então vamos trabalhar o quântico, né? Assim, o imaginário quântico da população, vamos ver, cada professor tem que criar, trazer os seus quânticos e trazer, ou nós vamos discutir isso, tem que trazer os 27 quânticos, os 27 imaginários quânticos, e criar situações para levar isso para a sala de aula, né? Porque, cara, a gente tem que. Assim, as pessoas não. Esse dia eu vim de Brasília, não fui para Belo Horizonte, sexta-feira passada, tive uma tese em Belo Horizonte. Aí eu estava no aeroporto lá perto da UFMG, ou de Pampulha, né? Pampulha, esperando o ônibus para ir para Confins. Aí parou um taxista, fez uma lotação. Aí tinha uma moça, uma paulistana, empresária, não sei o quê. Aí quando ela entrou no carro, tinha um rapaz estava logo perguntando a vida de todo mundo, né? Porque ela, eu acho que é meio coach. Ela trabalha com relações humanas, não sei o quê. Aí o rapaz, ele tem uma lanchonete. Votou em Bolsonaro, tudo isso eu fiquei sabendo. Votou em Bolsonaro, ele estava indo para aquela praia famosa lá de São Paulo, Maresias, ia ter uma festa lá, não sei o quê. E ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou professor, trabalho com física. Físico quântico, eu falei, isso não existe. Não existe físico quântico, não existe físico. Agora existe físico de matéria condensada, físico de partícula, físico quântico não existe. Ela disse, não, mas a física quântica, na verdade, quando eu operar, na verdade, a disciplina da mecânica quântica, que coisa horrorosa, você destruiu meus sonhos, mecânica, que coisa horrorosa. Então ela ficou chocada de saber que existe física quântica, ela achava lindo. A mecânica quântica é deprimente. Ah, não fala essa palavra, mecânica. Então, assim, vai na cabeça das pessoas, né? Então elas imaginam o que é quântico, né? E aí ela diz, mas eu queria saber, eu só trabalho com todos esses tempos quânticos, assim, a mulher vendo a religião, o que você vai fazer? Ah, não, é bem assim, né? Você tem que ser assim, delicado também para a pessoa. Mas você vê que você destrói o som da pessoa. Porque a pessoa acredita. Tem um trecho do livro de Carl Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios, eu acho que ele fala exatamente isso. Ele estava conversando com um taxista, aí ele começa a meio que São Paulo? Não, não sei, pode ser. Mas aí ele começa a meio que destruir o mundo dele. Cada vez que ele falar. Raiva de você. As pessoas, se você falar assim, se você falar, não, o colchão quântico não existe, não existe amor quântico, as pessoas. Você acha que sabe tudo, né? Já claro, tá ligado? Uma coisa que o Sagan remarcou é que essas pessoas elas têm vontade de saber desse tipo de coisa. Então a pseudociência ela começa a entrar no lugar onde a ciência devia estar entrando. Exatamente. É onde a ciência devia estar entrando. Isso eu acho que falta talvez da gente um pouco, seja a ciência, a gente deixou de lado isso, né? Porque tem também, claro, o nosso vocabulário, tudo, e a gente também fala para os nossos pais, né? E aí a pseudociência vai fazer. E as pessoas. Com explicações simples. É sempre com explicações mais simples. As mais simples, terra plana, que é mais simples que isso. Aí não, pega a mecânica quântica e ele fala, não, mas é essa a interpretação. Aí você pergunta o que é H cortado, ninguém sabe. Não, mas tem uma discussão. O que é H cortado? Tem uma discussão interessante para propor que leva tempo, que é, por exemplo, cura quântica. Você vai lá Isso, cura quântica, vem deve com um falar. papo meio esquisito de cura quântica, só que tem resultados práticos, que é efeito placebo, né? Exato. E aí, vale ou não vale? Se tem resultados positivos, Tem, cara, se você vale ou não? Para mim, vale. Você no meu mestrado, doutorado em física, estuda essas coisas, faz curso, passa em prova, faz, eles dão uma porrada, né? Até chegar, compreender o valor de uma porrada. Aí 137. você fala isso, cara, as pessoas ficam muito. Você quer uma pessoa interessante como as pessoas, se você é um destruidor de ilusão, né? Então a pessoa fica até com raiva. Pô, mas falando com a amiga da minha irmã também, que é toda cheia de coisa quântica, né? Tem um monte de guru quântico, adoro Olavo de Carvalho. Aí eu falei, o Olavo de Carvalho já falou para vocês o que é o H cortada. Ai, como vocês são violentos, vocês cortam as letras. Quer dizer, as pessoas são paz e amor, ela corta a letra. Eu falei, não, H cortada, eu sinto. Pelo que eu estava tendo passado de girar, essa não era essa, que era outra com H cortado e sem o C também. Mas eu falei, não, eu sinto pela física. Mas aí você vê o seguinte, o nível de, como você falou,
falou assim, de imaginário que a pessoa tem, ela quer preencher aquilo com essa pseudociência. E a palavra quântica são coisas incríveis e tal, mas só que na própria física, na realidade, tem coisas incríveis também. não é coisa e é uma coisa assim, quântica, então tudo é, agora eles vão falar pura quântica, gente, eu já me falaram, né? Pura quântica, então é tudo isso, quer dizer, aí você entra uma coisa quântica, você quântico, quem vai gostar disso? Se eu gostar desse quadro, parece maluco, beleza, ele comentou, isso aqui é quântico. A diferença da ciência e da pseudociência. A pseudociência geralmente ela conforta, ela seduz as pessoas, a ciência ela é meio seca, não é aquela seca, né? Pra gente, não, tem um dentro da matemática é gostoso de ver. Meio árido, mas passa com isso, né? Igual a moça, você vê um cara tocando Beethoven, esse sonho. Agora, esse cara, quantas escalas esse cara viu durante 10 anos na rede, escala dessa, escala de o cara trabalhou coisas só para tocar Beethoven. Então é a mesma coisa, a gente está fazendo escala. Tudo depois você chega, dá uma palestra bacana, no seminário mais 40. Mas aí o análogo da pseudociência seria tipo a dança do Creu, então. É isso aí. A gente precisa Então é isso, depois eu vou a gente tem que trabalhar nossos poderes de sedução com ciência de verdade, né? Aí o Léo, aqui o exemplo. Dá aula hoje, vai estar. Aí você está vendo um belo gráfico que vai amanhã ter o ponto de açúcar aí. É a mesma da escola, né? Isso aqui é um oscilador amortecido, eu acho, algo do gênero. Dá para fazer um gráfico. Então, só para a gente acabar, então o que nós observamos é o seguinte, então praticamente a gente está pronto para começar o PowerPoint. O que, é que nós entendemos aqui? Cada linha interna do gráfico, ela traz uma integral de momento e traz aqui um propagador. E depende do momento. Claro, se o propagador for um propagador escalar, vai ser 1 sobre P2. Se o propagador for o propagador de Klein-Born, o Dirac é 1 sobre P. Na verdade, o propagador de Dirac é I, P/ mais N sobre P2 menos N2. Então, no final do dia, ele contribui com uma potência de momento no denominador. Já o propagador de Klein-Born contribui com 2 potências de momento no denominador. Na aula que vem, eu vou dar um exemplo da supersimetria, onde nós temos campos que têm propagadores muito particulares. Propagador desse tipo assim, P2 sobre P2 menos N2. Então, o propagador que não leva nenhuma potência de momento. No final, ele é adimensional do espaço dos momentos. Isso vai dar uma coisa interessante, são chamados campos auxiliares. Mas a gente vai falar isso na aula que tem. Então, mas a regra de Feynman é essa. Então, sempre que eu desenhar um gráfico de Feynman, vamos pensar um outro gráfico qualquer, aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, e isso aqui, o gráfico de 3, entre 3 e 4, desse gráfico aqui. Professor, Oi. uma pergunta bem imbecil, mas cada circunferência dessa é uma interação? Quer dizer, é uma A interação é o ligação? vértice. A interação é o vértice. E essa sempre se faz então. Cada circunferência, quer dizer, cada circuito fechado é um loop. Cada circuito fechado é um loop, como a gente viu. Quantos loops sobram? 3. Por quê? Porque sobram 3 momentos independentes. Então, isso aqui, ó, então esse gráfico aqui, vamos ver só. Aqui eu tenho uma interação, 4 campos escalares interagindo no mesmo ponto. Aqui